A aula de hoje, gente, é muito boa porque nós vamos fazer uma leitura do nosso corpo. Você vai aprender a identificar no seu corpo alguns sinais e sintomas da inflamação crônica e ainda vamos te ensinar condutas interessantes que você pode aplicar na sua vida amanhã e já sentir um pouco da diferença. Combinado? Já começar a sentir melhor e sentir a redução dessa inflamação. A gente vai ensinar para vocês a identificar alguns sintomas que você nem imagina que esteja relacionado com a inflamação. E depois a gente vai te ensinar o que fazer, né? O corpo pede socorro. O seu corpo, ele mostra realmente que ele está pedindo socorro por alguns sintomas que às vezes você não presta atenção nele. O corpo pede socorro o tempo todo. E hoje você vai aprender como identificar, né, esses pedidos de socorro do seu corpo para que você consiga aí, realmente melhorar cada dia mais, né? Na verdade, esse slide ele fala tudo que a gente fala aqui com vocês assim, com muita profundidade, né? Então, a gente sabe que a obesidade ela está no lugar comum, na raiz comum das principais doenças crônicas hoje em dia, né? Então, praticamente quase toda doença crônica, eu ousaria dizer que quase 100%, né, das doenças crônicas tem raiz na obesidade. E aí, entre elas, aí, né, aqui está enumerando apenas algumas, não são só essas, né, mas as doenças cardiovasculares, como o infarto, as doenças cerebrovasculares, como o derrame, doenças autoimunes, como artrite reumatoide, né, doença de Crohn, o lúpus e outras tantas, a psoríase, né, a artrite, né, a fibromialgia, dores crônicas, dores lombares, dores articulares, dores tendíneas, né, tendinites, bursites, né, o próprio diabetes, né, a pressão alta e o câncer, né? E aí eu só tenho uma criticazinha a esse slide. Eu não acho que a obesidade é um galho dessa árvore. Eu acho que ela é o tronco, tá bom? Acho não. Isso não sou eu que estou falando. Isso é a ciência que diz, tá? Então, a obesidade ela está na raiz de tudo isso que vocês estão vendo aí e muitas outras doenças mais, como síndrome de ovário policístico, infertilidade, alterações tireoidianas, né? Alterações gastrointestinais, como doença do refluxo, gases, má digestão, intestino preso ou intestino solto. Então, são as diversas manifestações do corpo. Cada pessoa vai apresentar um conjunto delas, né? É uma combinação única, não é que todo mundo vai ter tudo, né? Uma pessoa vai apresentar mais um quadro de artrite, outra vai apresentar mais um quadro de diabetes, pressão alta, a outra vai desenvolver um câncer, mas a raiz comum, o tronco comum dessa árvore é sempre, praticamente sempre, quase sempre, a obesidade. E a gente tem que lembrar de uma coisa, pessoal. Eu sempre falo isso. O que é visível deriva do que é invisível. As pessoas estão com enxaqueca, estão com dores, estão sem energia, estão com diabetes, estão com alteração no triglicérides, no ácido úrico, estão com fígado gorduroso. Isso é o que está aparecendo, né? Só que o visível deriva do invisível. Assim como o tronco e os galhos de uma árvore derivam de uma parte dela que não é visível ao olho nu, que é a raiz, né? Então, essa árvore, ela possui uma raiz também. E da raiz é que brota o tronco e todos os galhos. E é isso que a gente vem aqui trazer para vocês, que é atacar o problema na raiz. Não adianta atacar o problema no galho, no tronco, é preciso atacar na raiz aí. E qual que é a raiz da obesidade? Por que a obesidade se desenvolve e aí gera todos esses transtornos? Principalmente desequilíbrio hormonal, né? Desequilíbrio hormonal é a raiz principal e assim a via principal pela qual a obesidade acontece. Então não precisa ter nenhum exame de sangue para me mostrar que uma pessoa está hormonalmente desequilibrada se ela está obesa, se ela está acima do peso, ela tem um desequilíbrio hormonal obrigatoriamente. Porque o equilíbrio hormonal é igual a boa composição corporal. O desequilíbrio hormonal é igual a uma má composição corporal. E não existe composição corporal com excesso de gordura sem desequilíbrio hormonal. E aí vem a questão das emoções, da inflamação crônica, alteração da imunidade, alteração da digestão, e aí tem a ver com os alimentos, os nutrientes,
uma desnutrição. Essa pessoa não está se nutrindo adequadamente. Então, por isso que a gente fala aqui que as pessoas que estão com obesidade ou com sobrepeso estão desnutridas. Ao contrário do que muita gente pensa, que elas estão excessivamente nutridas até demais. Não, elas não estão nutridas, elas estão desnutridas. Elas estão consumindo coisas que estão intoxicando elas e não estão consumindo as coisas que elas precisariam consumir. É por isso que quando nós falamos no tratamento da obesidade, principalmente quando se trata de comida, as pessoas têm que colocar mais nutrientes. Ao colocar mais nutrientes na alimentação, naturalmente, esse quadro de desequilíbrio hormonal, essa inflamação crônica que promove a obesidade, que promove todas aquelas alterações e doenças, ela melhora. Então, a gente tem que compreender que a gente precisa aprender, passar a medicina e a nutrição precisam agora, de agora em diante, aprender a atacar os problemas na sua raiz, na sua causa primária, e parar de ficar atacando só a consequência. É o que acontece com muita gente que está com pressão alta, que está com gordura no fígado, com ácido úrico alterado, tomando remédio a vida inteira. Por quê que ela está tomando remédio a vida inteira? E só cada vez mais precisa tomar mais remédio para triglicérides, colesterol, seja o que for. Qualquer uma daquelas alterações que a gente menciona. Por que ela precisa tomar cada vez mais remédio? Porque a causa continua presente e cada vez mais intensa. A pessoa cada vez mais obesa, cada vez mais inflamada. É um ciclo vicioso. Ela está numa bola de neve do mal. Ela precisa de sair dessa bola de neve ruim, maligna, vamos dizer assim, e passar por uma bola de neve do bem, que também tem a bola de neve boa. Assim como tem um ciclo vicioso, tem um ciclo virtuoso. E aí, como que a gente faz para quebrar o ciclo? Atacando a causa. E a causa não são as doenças. Não adianta eu tratar ácido úrico com remédio somente. Eu tenho que tratar o que está provocando a elevação do ácido úrico. E o que é que está provocando a elevação do ácido úrico? Uma alteração metabólica causada pela obesidade e pelas coisas que estão promovendo essa obesidade. Por uma desnutrição, uma má nutrição, essa pessoa está com desequilíbrio energético, o ácido úrico tem a ver com energia. Essa pessoa não está gerando energia. E aí sobra lá um componente que vira ácido úrico. Aí a pessoa fala assim, mas quem tem ácido úrico não pode comer carne. Nada a ver, nada a ver. Ela não pode comer víscera. Nada a ver, porque se a gente for parar de comer tudo que tem alguma coisa, que tem um componente que gera ácido úrico, a gente tem que parar de comer tudo. Não é do DNA da célula, da planta, ou do bicho, do animal, da carne, que vem o ácido úrico. É de uma molécula geradora de energia, que a gente chama ATP. Essa pessoa está com uma alteração hormonal, que está gerando um distúrbio metabólico, que está levando ao excesso de ácido úrico. E aí, fica lá, não pode comer feijão, não pode comer carne. Essa pessoa vai ficar refém pela vida inteira de uma alimentação cada vez mais desnutricional, porque ela vai cortar alimentos da vida dela, vai consumir cada vez mais remédios e vai ficar cada vez mais doente, porque essa é a fórmula da doença. Você se alimentar mal, comer cada vez menos, principalmente menos nutrientes, e consumir cada vez mais substâncias químicas estranhas ao seu corpo, que podem ser até utilizadas eventualmente, mas tem que ser por um tempo determinado. Para o resto da vida, gente, é complicado, a não ser que não tenha outro jeito. Mas tem esse outro jeito, essa que é a questão. E aí está aí a imagem de uma estrutura que nós temos dentro das nossas células. Nós temos muitas delas, é como se fosse uma pilha, chama-se mitocôndria. E é nela que se processam todas as alterações primárias que vão gerar obesidade, que vão gerar as doenças autoimunes, alteração imunológica, desequilíbrios hormonais, inclusive muitos hormônios são produzidos dentro da mitocôndria, né? Por exemplo, hormônios esteroides que o nosso corpo produz naturalmente, são produzidos muitos deles dentro da mitocôndria, dentro dessa estruturinha aí. A nossa energia, a molécula de ATP, que é a moeda de energia, que quando ela não está sendo produzida de forma correta, essa moléculazinha ela vai gerar o ácido úrico, que dá o ácido úrico alterado. Aí está o problema verdadeiramente. Então, quando a gente entende aonde está o problema, a gente entende que está dentro dessa estruturinha chamada mitocôndria, né? Que ela não está funcionando corretamente porque nós não estamos equipando essa estrutura com as peças necessárias para que ela funcione. Porque, olha só, está vendo que ela tem uma série de estruturas? Essas estruturinhas são formadas de nutrientes.
como tudo no nosso corpo. Se você não se alimenta bem, você não vai produzir uma mitocôndria de qualidade, você não vai gerar energia, e você fica cansado, desanimado, você dorme mal, seu fígado fica gorduroso, os seus rins não funcionam muito bem, o seu intestino fica preso. Por quê? Porque não está gerando energia. Se não gera energia, como é que vai fazer a contração muscular? A contração da musculatura intestinal, necessária para ordenhar o bolo fecal e eliminar as fezes, necessita de energia. E quem gera energia? Esse bichinho aí que vocês estão vendo aí, ó, que tem dentro de cada uma das nossas células. Tem milhares ou milhões, às vezes, centenas ou milhares dessas estruturas dentro de cada uma das nossas células, de cada uma. E quanto mais essa célula precisa de energia, mais estruturinhas dessa a célula possui. Então, se você não está tendo uma boa nutrição, você vai começar a apresentar uma série de alterações. E tudo começa pelos hormônios. Tudo passa primariamente pelos hormônios. É o estágio inicial de qualquer alteração. Por quê? São os hormônios os coordenadores do funcionamento do corpo. São eles os comandantes. Nós começamos pelos hormônios produzidos na região cerebral, que são hormônios que comandam outros hormônios. E aí está mostrando até a hipófise aí, né? Ampliando a hipófise, mas nós temos o hipotálamo também. Então, esses hormônios são comandantes. Depois tem os hormônios tiroidianos, tem os hormônios das suprarrenais ou adrenais, né? Temos o pâncreas, que é uma glândula fundamental, que ela tem tanto função digestiva quanto função hormonal. O pâncreas produz tanto suco digestivo, enzimas digestivas, como também produz hormônios, como a insulina, como o glucagon. As glândulas sexuais, chamadas também de gônadas, como os testículos e os ovários, né? E também produzem hormônios importantes também. Então, olha, e temos muitos outros hormônios. Por quê? Os hormônios não são produzidos apenas nas glândulas. Os nossos músculos produzem hormônios. Os nossos ossos produzem hormônios. O nosso coração produz hormônios. Olha só, pessoal, quanta coisa. Então, virtualmente, quase qualquer célula do nosso corpo produz hormônios. E aí a importância desse equilíbrio hormonal que nós advogamos aqui como meio da solução de todos os demais problemas. E esse equilíbrio hormonal pode ser alcançado, né, por meio de atitudes naturais, por meio de uma alimentação correta, por meio de uma frequência alimentar correta. E não é comendo de 3 em 3 horas, não é. Isso, pelo contrário, isso pode prejudicar você. Nós não fomos projetados para ingerir alimentos a cada 3 horas. E nós estamos trabalhando contra a natureza do DNA humano, do código genético humano, que não foi programado para alimentação de 3 em 3 horas. Então tem toda uma estratégia, tem toda uma técnica, uma união de conhecimentos que, somados, promovem o reequilíbrio hormonal, e ao promover o reequilíbrio hormonal, promovem o ajuste da composição corporal, de modo a queimar o excesso de gordura armazenada. E, gente, a maioria das coisas, elas se revelam assim a olho nu. É claro que a gente, no dia a dia, a gente pede exames, mas a verdade é que as alterações promovidas pela obesidade, elas são perceptíveis a olho nu, não precisa de nenhum exame para perceber o que precisa ser feito. Para oferecer a solução, o exame ele se torna muito pouco importante nessa situação. Por quê? Porque está flagrante a alteração. O exame é importante quando existe uma alteração muito discreta, que não é percebida a olho nu. Mas se uma pessoa está com excesso de gordura corporal, já está claro que está alterado. Eu não preciso de ver o óbvio, investigar o que é óbvio. E aí o corpo vai dar sinais. O corpo vai te contar, por meio de sinais e sintomas, que existe alguma coisa errada com seus hormônios. Quando você tenta fazer qualquer coisa que leve ao emagrecimento sem levar em conta o conhecimento dos hormônios, só reduzindo tudo a uma soma de calorias, não funciona. Então, a gente tem que ceder às evidências. Estão aí as evidências. E nós precisamos ver que elas são assim. Não adianta querer ficar repetindo os mesmos erros. E quando o Dr. Cristiano fala desse contexto, a gente entende, né, que existe algo além. E nessa aula do corpo fala, o teu corpo fala por você. Isso é importante, porque o seu corpo vai te declarar como você está.
Você que está na dúvida se você tem alguma alteração ou não, é só observar os sinais, né? Uhum. Seu corpo vai te dizer sem você precisar fazer nenhum exame. O primeiro, doutor Cristiano, é a questão da urina, né? Nós temos que observar muito as nossas fezes e a nossa urina. Elas dizem muito sobre nós, não é mesmo? Então, eu coloquei aqui, pessoal, vocês têm o hábito de observar a urina de vocês todos os dias para enxergar como está o seu nível de hidratação, e não só isso, né, doutor Cristiano? O que mais significa, então, observar a urina? Qual que é a importância disso? Tem questões mais profundas, médicas, que eu não vou entrar aqui, mas o fato é que o nível de hidratação é a primeira coisa que você percebe ao olhar a tua urina, a cor da urina. Pessoal, quanto mais hidratado você tiver, é óbvio, mais clarinha a sua urina vai estar, né? Quando você está mais hidratada, o seu sangue também está mais hidratado. E quando ele passa no rim, né, como tem mais água, esse rim vai precisar concentrar menos a urina, porque o rim percebe que tem bastante água no corpo. Então, é como se o rim tem uma inteligência nele, né? E ele vai perceber que tem bastante água e pensa, eu posso eliminar bastante água. E aí essa urina vai pouco diluída. Agora, quando você tem um corpo que está desidratado, quando o seu rim vai produzir a urina, ele tem que economizar, ele não pode deixar sair muita água. E aí vai uma urina escura, uma urina concentrada. Ele tem que concentrar aquele elemento que ele vai eliminar na urina, ele tem que aproveitar ao máximo um pouquinho de urina que tem para eliminar aqueles elementos, né, que vão colorir a urina. Então ele tem que diluir menos a urina, enquanto você está hidratado, ele pode diluir mais, ele pode colocar mais líquido, e aí a urina fica mais clara. Então, resumindo, quanto mais clarinha a urina, mais hidratado você está. Se você tiver aí desse meio para frente, você já está iniciando o processo de desidratação. Se a tua urina está claramente amarela, levemente amarela, não tem problema. Esses 3 primeiros frasquinhos aí é um levemente amarelo, chega a ser até sem cor nenhuma, o primeiro, né? Aí, ok. Mas desse quarto frasquinho, quarto, quinto e sexto, esses 3 do meio, você já está começando o processo de desidratação. Doutor Cristiano, é muito interessante a gente falar, porque às vezes a hidratação é a base, né? E nós esquecemos de falar. Uma coisa que você sempre fala na questão das hemácias, né? A importância de beber água para nossas hemácias. E isso as pessoas às vezes não falam, que eu queria que você explicasse. E depois também a questão do metabolismo lento devido à desidratação. A falta do nosso corpo é 70% de água. Se você não toma água na quantidade suficiente, você tem mais fome, você tem mais ansiedade, mais vontade de comer o tempo todo. Então, há a questão das hemácias e a questão de ser periódico o consumo de água também, né? Não pode tomar água toda de manhã, 3 copos de água de uma vez, depois ficar o dia inteiro sem tomar água. Explica um pouquinho sobre essas questões para nós, doutor Cristiano, que são detalhes, mas detalhes que importam, né? A questão das hemácias é o seguinte, o nosso sangue é como se fosse assim, um líquido viscoso, ele não é um líquido tão fluido quanto a água, ele parece uma gelatinazinha, né? Uma gelatina líquida e cheia de fragmentos, de célulazinhas. Imagina como se fosse um monte de bolinha no meio dessa água viajando, né? Então, o nosso sangue é feito dessa forma. Quando nós estamos desidratados, essa parte líquida do sangue diminui. E a parte sólida, que são essas bolinhas, continua a mesma. Essas bolinhas são as hemácias. São células que carregam o oxigênio para nós. Elas são importantíssimas. Só que se você desidrata, você está vendo que elas estão aí no meio da água, como se fosse uma água, né? É o sangue. Elas estão flutuando ali. Se você diminuir a quantidade de água, elas vão concentrar, elas vão se agrupar, vão ficar empilhadas umas sobre as outras, vão ficar aglomeradas. E aí aumenta o risco, inclusive, de eventos como um infarto, que é o entupimento de uma artéria por causa da coagulação do sangue, né? De um derrame. Então, a maior prevenção que uma pessoa pode fazer contra infarto e derrame, principalmente as pessoas que já estão sob risco, e outras muitas que estão sob risco e não sabem que estão, e existe uma massa de pessoas aí que tem alto risco cardiovascular e não sabe disso, né? Principal prevenção, primeira coisa que você tem que fazer, o melhor anticoagulante que você pode tomar é água, é hidratar. Quando você se hidrata, você aumenta a parte de líquido do sangue
ele se torna uma gelatina mais fluida, menos gosmenta, vamos dizer assim, menos espessa, e o seu sangue flui mais livre. É como diz, o sangue fica mais ralinho. E aí, a chance de uma pessoa infartar ou ter um derrame diminui absurdamente. Então, o melhor anticoagulante, o melhor antiagregante plaquetário, né, a melhor substância para não deixar essas hemácias se juntarem e bloquear a passagem do sangue é a hidratação. A hidratação é importante no emagrecimento por vários motivos, né? Primeiro, porque o centro de sede e fome fica no cérebro. Então, se você está desidratado, o centro de sede ele é muito próximo ao centro da fome. E esse centro da sede ele vai começar a disparar no seu cérebro. Mas por ele estar próximo ao centro da fome, você pode sentir no lugar de sede, ou junto com a sede, você pode sentir fome. Então tem muitas pessoas que sentem fome quando estão desidratadas. E elas não sabem que a desidratação, vão lá e comem, mas quando na verdade elas estão com sede. Então, primeira coisa é que a água é importante para a sinalização da saciedade. Uma das coisas, né? Ela por si só já sinaliza a saciedade no próprio estômago. E a segunda é que para se queimar gordura, olha que coisa, mais uma coisa contraintuitiva aqui, ó. A biologia, pessoal, não tem nada a ver com o raciocínio que você usa no seu dia a dia. O raciocínio biológico, ele é único. Os sistemas biológicos, eles têm uma inteligência e eles funcionam de uma forma que não é evidente, que não é uma coisa óbvia. Você precisa de água para queimar gordura. Você precisa de água para queimar gordura. A reação de queima de gordura consome água. Se você não tem água no teu corpo, você não tem como queimar gordura e gerar energia. É assim a reação de geração de energia no nosso corpo. Ela consome água no processo. Então, se você está desidratado, você naturalmente vai ter uma queda de metabolismo, por diversos fatores, né? E agora o terceiro que eu coloquei na tela, doutor Cristiano, mais um sintoma também que às vezes as pessoas falam, né? Vou remover aqui só para mostrar, falar para vocês. Às vezes as pessoas falam assim, parece que meu pescoço está um pouquinho sujo, mas eu lavo e não sai. Um escurecimento assim no pescoço ou nas axilas, né? Entre as pernas. Às vezes é um escurecimento forte, às vezes é só uma linhazinha de escurecimento. O que é esse sintoma aqui, doutor Cristiano? Esse sintoma aí é a famosa acantose nigricans. É uma alteração na pele, realmente, Nutri, não é sujeira, não adianta esfregar com bucho e sabão aí, que não vai sair, tá? Só vai sair com a melhora da causa, do que está provocando isso. Mais uma vez, não adianta passar creme, não adianta passar produtos locais, tá? Porque isso é de dentro para fora. Aliás, como muitas manifestações dermatológicas, pessoal. Fiquem atentos, tem muita gente com alteração dermatológica por problemas que estão dentro do organismo. E está tratando só a capa aí, ó, só a periferia. Então, aqui está um exemplo. Se você não corrigir o distúrbio metabólico que está causando essa alteração não vai melhorar, tá? Então, as pessoas que estão com esse escurecimento na pele, principalmente na região de dobras, pescoço, axilas, virilha, na região de dobra, principalmente, é mais comum, você está com um quadro chamado de resistência insulínica. Ou seja, você está produzindo tanta insulina no seu corpo, mas tanta insulina, que o seu corpo está inflamando. E as células da sua pele estão reagindo contra esse excesso desse hormônio. E a maioria das pessoas hoje em dia não tem falta de insulina, elas têm excesso de insulina. E aí é um grande problemão aí, né? Então, a acantose nigricans é um sinal de que você está com um hormônio em excesso, a insulina. Portanto, essa acantose nigricans está ligada com obesidade, está ligada com diabetes, está ligada com gordura no fígado, com pressão alta, com todo o quadro clínico da resistência insulínica. Triglicérides alterado, colesterol alterado, ácido úrico alterado, aumento de região abdominal de gordura na barriga. E aqui que a Nutri está mostrando aqui uma outra alteração também relacionada com essa mesma resistência insulínica que eu acabei de explicar para vocês, que a gente chama de acrocórdons. Em inglês eles chamam de skin tags, né? Mas em português, acrocórdons, que é aquelas pelinhas que ficam saindo assim, como se fossem
dedinhos que saem, só são muito pequenininhos, né? Pode olhar aqui na pele, na região aqui no caso essa pessoa está na região cervical e na região do ombro dela, né? Ela está cheia de skin tags aí, está cheia de acrocórdons. Essa pelinha que brota, né, aquela pelinha que fica penduradinha ali para fora, ela é característica também, é uma reação da pele ao excesso do hormônio insulina. Quer dizer, o seu corpo está resistente à insulina por causa de muita coisa que você está fazendo. Pela desnutrição, pela a forma como você está se alimentando, porque você está comendo toda hora, está comendo de 3 em 3 horas e está engordando por causa disso também. Mais uma vez, está associado com obesidade, diabetes, pressão alta, triglicéridos alterado, colesterol alterado, ácido úrico, acúmulo de gordura na região abdominal e no restante do corpo todo. É muito comum, extremamente comum, e as pessoas acham que não é nada, né? Aí a gente está vendo as unhas também, né? Os cabelos, a pele e as unhas, eles são ótimos, porque eles nos mostram também alterações internas, como eu já falei, né? Então aqui a gente vê uma alteração de desnutrição. Como a obesidade é uma doença de desnutrição, você está com deficiência de elementos, por isso que muitas vezes a pessoa tem uma compulsão alimentar, uma ansiedade, porque ela está com deficiência de elementos necessários para produzir neurotransmissores. O corpo dela não detecta que está entrando nutriente, ela come, mas não tem nutriente na comida que ela come. Então, não tem como disparar mecanismo de saciedade, porque não está entrando o que o corpo precisa. Então, o corpo pede mais. Só que aí a pessoa vai lá e ingere mais daquilo que não nutre. Então, ela fica num ciclo contínuo. E aí, mostrando uma unha aí com problemas aí, deficiência, né, de complexo B, de biotina, né, deficiência aí de vitamina C, porque a vitamina C, pessoal, ela é fundamental para a produção de elementos da pele, tá? Matriz da unha, colágeno, tudo é produzido a partir da vitamina C. Sem vitamina C, você não produz colágeno. Essa unha aí está mostrando que essa pessoa está com quadro de desnutrição. A unha quebradiça, unha fraca, cabelo caindo, cabelo fraco, sinal de desnutrição. E lembrando, repito e falo, obesidade, sobrepeso é uma doença de desnutrição. Você está comendo, deixando de comer coisas que são importantíssimas para você. A obesidade se trata muito mais do que você come a menos do que você come a mais. É natural a saciedade quando você se nutre de forma boa, né? Quando você está se nutrindo de forma adequada, os mecanismos de saciedade se restauram e você foge daquele ciclo virtuoso da compulsão alimentar, da ansiedade, que só vem exatamente porque você não está se alimentando adequadamente. E as pessoas ficam preocupadas só no que elas vão tirar, e não pensam que tem que colocar muita coisa para poder emagrecer. Agora, falando um pouquinho do intestino, né, doutor Cristiano, que eu acho que a gente tem que falar um pouco também, né, que é um sintoma, né, das fezes. Essa é uma escala que fala sobre o aspecto das fezes. Então, assim como a urina fala muito a seu respeito, as suas fezes também dizem muito a seu respeito. E a gente vê os tipos de fezes que tem aí. Então, esse primeiro tipo, aquela fezes em bolinha, em síbalos, que eles falam, parece fezes de cabrito, sabe? A fezes em bolinha. São fezes de pessoas que têm um intestino muito lento, um intestino muito preguiçoso, intestino preso, que a gente chama de constipação intestinal, né? O segundo tipo é aquelas fezes endurecidas e toda rachada, mas muito endurecida. Ela tem um rachadinho ou outro, não tem problema. Quando ela está toda trincada, endurecida, parecendo aquela terra seca quando trinca, sabe? Ela é um estágio, vamos dizer assim, menos pior do que as fezes de cabrito, mas é uma fezes ressecada. Quer dizer, é uma fezes que fica muito tempo no intestino. Quanto mais tempo as fezes ficam no intestino, mais o intestino desidrata essas fezes, né? Ele absorve essa água. E ele tem que absorver um pouco de água mesmo, mas se ele fica tempo demais, ele absorve em excesso a água. Então essas fezes ficam endurecidas, ressecadas. É o tipo 2. O tipo 3 é um tipo mais normal. Então esses dois tipos aí, o tipo 1 e o tipo 2, não são tipos bons, são tipos de pessoas que estão com o intestino preso. Isso aí é um problema, tá? O tipo 3 é uma fezes em formato de banana, né? É uma fezes assim, sólido pastosa, ela está entre o sólido e o pastoso, né? E já é um tipo de fezes normal, né? De pessoas que têm um hábito intestinal normal, que nem tem o intestino nem preso nem solto. 3 e 4 são os ideais.
São os ideais. Pode ter uma variaçãozinha, um pouquinho, a fezes está um pouquinho mais amolecida, um pouquinho mais endurecida, mas fica em torno desses dois aí, né? O 3 e o 4. O 4 já é umas fezes mais assim, pastosa mesmo, já não tão sólida. Ela também tem um formatinho meio de banana, mas é mais molinha um pouco. O tipo 5 para frente também volta a ter um problema aí, né? Que aí já é as fezes em pedaços, né? O tipo 5 ainda não está tão alterado. São fezes em pedaços, pastosas, né? Ela não está moldada, ela não tem forma, né? Ela ainda é um razoável, ainda não está ruim, não. O problema é o tipo 6 e o tipo 7, que são aquelas fezes já mais diarreicas mesmo. São fezes ou líquido-pastosas, que é o tipo 6, ou líquidas mesmo, né? A pessoa sai aquela água mesmo pelo intestino. Então, aí o intestino também, o trânsito intestinal está exageradamente acelerado e aí induz esse quadro de diarreia aí, e é ruim, porque aí também o intestino não consegue absorver os nutrientes de forma adequada, não consegue absorver a água. Enquanto lá no início vocês viram que estava absorvendo água em excesso e as fezes estavam ressecadas, né? Aqui está acontecendo o contrário. Então, mais uma vez, é o equilíbrio, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O trânsito intestinal não pode ser nem rápido demais, nem lento demais. O ideal é aquelas fezes em banana, com formato mais compridinho, alongado, ou, no máximo, aquelas fezes em pedacinhos meio pastosas. Se a tua fezes está muito líquida, ou líquido-pastosa, ou está muito ressecada em forma de bolinhas, ou aquelas fezes que fica trincada, tão ressecada que fica, porque demora para sair, fica muito tempo no intestino, você tem alguma alteração intestinal e isso tem a ver com o seu metabolismo, isso tem a ver com seus hormônios e tem a ver com obesidade. A respeito do sistema digestivo, né, doutor Cristiano? Ele também nos mostra muito sobre nós. Então, a questão do sistema digestivo é gases, refluxo, dores abdominais, sensação de distensão abdominal, digestão lenta. Isso diz algo para nós sobre inflamação também? Diz muito, né? Por isso que eu brinco, né? Eu falo que a obesidade e o sobrepeso estão relacionados a praticamente todas as doenças crônicas que assolam as pessoas hoje em dia. Praticamente tudo, né? Inclusive as alterações gastrointestinais. Então, eu fico vendo pessoas submetendo a tratamentos medicamentosos, a cirurgias, e não estão corrigindo a causa do problema. Não adianta você fazer um procedimento que vai atacar só a consequência. Você precisa atacar, mais uma vez, atacar a raiz do problema. Mas o que as pessoas fazem? A pessoa tem pressão alta, ela vai lá e trata a pressão. Ela tem diabetes, ela vai lá e trata o diabetes. Ela tem enxaqueca, ela vai lá e trata o enxaqueca. Ela tem ovário policístico, ela vai lá e trata o ovário policístico. Nada contra. Não estou falando para não tratar. Né? Tem que fazer. Você tem que respeitar o que o seu médico pede. Tá? Sempre. Mas, sempre. Não estou falando para não tratar. Mas não basta tratar só as consequências. Você precisa ir na raiz. E muitas vezes a raiz de todas essas doenças é uma única coisa. E o que é mais fácil? Você tratar cada coisinha dessa separada. O ácido úrico, você toma um remédio. Para o colesterol, você toma outro. Para a sua ansiedade, mais outros 2. Para a sua depressão, mais um outro. Para o seu ovário policístico, mais um outro. Para a sua gordura no fígado, outro. Para o seu diabetes, um outro. Para a artrite, 8. Estão todos interligados e unidos num elo comum. O que é mais fácil? Ficar correndo atrás de cada um isoladamente ou atacar o mal comum que interfere em todos eles e melhora todos eles, além do tratamento que deve ser feito, né? Que vocês já estão fazendo. Mas você quer se libertar das medicações? Você quer melhorar de fato essas doenças? Você quer melhorá-las todas ao mesmo tempo? E aí eu incluo as doenças digestivas, elas estão relacionadas com a obesidade. Não por acaso as pessoas com sobrepeso e obesidade têm altos índices de queixas gastrointestinais. Não é por acaso, não é coincidência, é porque está atrelado. Refluxo, queimação, azia, cólicas, distensão abdominal, má digestão, aquele estômago parado, aquele intestino preso, aquele intestino solto também, né? Aquela cólica que não melhora, tudo que come fica ruim, aquela digestão devagar, aquele problema que te disseram que é na vesícula, você nem sabe se é da vesícula mesmo, talvez seja outro problema, né? Então, você está inflamada, você está inflamado.
a inflamação decorrente do excesso de gordura corporal, não de gordura alimentar. Olha a diferença, eu sempre friso essa diferença, de gordura corporal, a gordura que você produziu no seu corpo. Não tem nada a ver com a gordura alimentar, até porque existem gorduras que são anti-inflamatórias, que você ingere que vão te ajudar a desinflamar. Você precisa entender isso. Se você está inflamado, você vai sentir gastrite, você vai ter dor no estômago, você vai... É isso. Agora, o que você tem que fazer? Tratar a inflamação, tratar a raiz. O emagrecimento saudável, através da regulação dos hormônios, vai te promover essa melhora da inflamação e aí, consequentemente, o seu sistema digestivo também destrava. Assim como destrava o metabolismo, destrava o sistema digestivo também. Então, as pessoas passam a relatar as melhoras que acontecem quando você trata a raiz do problema. E é bem interessante tudo isso. Hoje, o corpo fala, né? Para que você identifique na sua urina, nas suas fezes. Olha só a quantidade de informação hoje. Você vai observar melhor sua urina, suas fezes, algumas manchas que aparecem no seu corpo, alguns sintomas, né, que são os acrocórdions, as suas unhas, o seu cabelo, a sua pele ressecada também diz muito, boca seca, né, doutor Cristiano? Boca seca. Acne adulto diz muito sobre você também. Gases, distensão abdominal, refluxo, digestão lenta, azia. Tudo isso são sintomas que o seu corpo está pedindo socorro. Quando o seu corpo chega... E muitas pessoas que estão aqui não passam por nada disso. Querem emagrecer e ainda não chegaram no ponto do corpo pedir socorro. Estão ali com 5, 6 quilos a mais, querem perder aquela gordurinha localizada, mas estão bem. Por quê? Que bom que você está aqui, porque você já vai eliminar esse peso e não vai deixar as coisas andarem tão para frente assim, do teu corpo pedir socorro, né? Porque a gente tem níveis de pessoas que têm uma consciência já no começo, engordam ali 3 quilos, já começam a sentir que o sono já não está legal, que o cansaço já está pior, que a pessoa não está mais naquela melhor versão, né? Ela se olha no espelho e já começa a se sentir inchada. Ela já começa a sentir dores, inchaço, retenção de líquido. Por que as pessoas retêm líquido? Por causa da inflamação. Por causa da inflamação, isso. O obeso, o sobrepeso, a pessoa que tem sobrepeso e obesidade, ela é um retentor de líquido. Retentor de líquido. E não adianta ficar só tomando diurético, porque você não está resolvendo o problema. Isso. E a pessoa às vezes me fala, olha, eu tenho retenção de líquido, Nutri, o que eu faço? Eu tenho distensão abdominal. E todos esses problemas que nós estamos falando, eles estão relacionados a essa raiz de emagrecimento saudável, de queima de gordura, redução do tecido adiposo, que é um órgão metabolicamente ativo, que produz substâncias tóxicas para o seu corpo e te inflamam. Por isso adiposo é a gordura corporal, só para as pessoas entenderem que nem corporal. É tecido adiposo. É a gordura do teu corpo. Do teu corpo. Produz toxinas que te inflamam. Isso. Independente se você tem 3 quilos para perder ou se você tem 50 quilos para perder, você precisa começar a perder peso para desinflamar. E mesmo às vezes você não precisa perder peso, mas você merece um nível maior. Tem muita gente magra que é o falso magro. Que às vezes a pessoa parece magra, mas ela tem vários sintomas, como cansaço, desânimo, cabelo ruim, pele ruim, unhas fracas. O que mais tem por aí é falso magro. São pessoas que, quando olham peso e altura, têm um IMC normal. Só que quando você faz uma composição corporal dessa pessoa, você vai saber que ela é gordura pura. Só o corpo dela não está aparentando estar gordo, né? Mas essa pessoa não tem massa magra nenhuma. É gordura, a gente vê. Chega aquela pessoa magrinha, ela acha que não tem nenhum... Aí a pessoa fala, mas o fulano é magro e tem diabetes tipo 2. E ele é magro. Ele não é magro. Ele acha que é magro. Faz uma composição corporal lá e vê o percentual de gordura que tem no corpo dessa pessoa. O problema, pessoal, não é a quantidade absoluta, é a proporção. Então, se a pessoa tem 40 quilos, é uma pessoa magra. Mas dos 40, 30 é gordura, ela está obesa. Inclusive, é declarado, tem um nome para isso, chama obesidade com peso normal. Obesidade com peso normal. E aí, doutor Cristiano, é o seguinte, já que a gente falou disso tudo, de identificar, eu quero já entregar para você que está aqui até o final algumas metas para já começar a colocar em prática na sua vida. Se você tem qualquer nível de inflamação, você vai colocar em prática para nós. Pode ser? Vamos anotar. Primeira coisa, hidratação.
Você precisa de 35 ml de água por quilo de peso corporal. Então, se eu tenho 100 quilos, 100 vezes 35 é a quantidade de água que eu preciso no dia. Essa é a meta 1. Meta 2, comece o seu dia com um copo de água e tome 2 copos de água antes das refeições, né, para lembrar. Mas nunca tome água de uma vez. Comece tomando água mais no começo do dia, vai tomando de forma periódica e não deixe para tomar água à noite, senão vai ficar acordando para fazer xixi, atrapalha o sono, comendo e bebendo. Por quê? É porque engorda? Não. É porque você dilui o suco gástrico. Então chega aquele alimento e mais líquido junto. Então, o suco gástrico diluído, a sua digestão vai ser mais lenta, mais propícia aos gases, né? Então não toma líquido juntinho com a comida, pode tomar antes ou 1 hora depois. Doutor Cristiano, mastigação. A mastigação é chave para melhorar refluxo, digestão lenta, gases. Tudo começa na sua boca, que são liberados enzimas digestivas. Você tem engolido pedaços de alimento ou você tem mastigado? O comer consciente, né? Então, pratique a mastigação cansativa mesmo, assim, às vezes é difícil, mas eu não posso deixar de citar. Outra questão importante é sobre intestino, que a gente já vai dar algumas dicas, então, algumas orientações, né, importantes. Então, se você tem intestino preso, ou tem distensão abdominal, tem algum problema intestinal, a gente gostaria de te ensinar a biomassa de banana verde, né, doutor Cristiano? Que ela é um prebiótico natural muito interessante, fácil de fazer na sua casa. E aí você faz a biomassa, pode deixar até congelada e usa no iogurte, usa na sopa, usa no feijão, pode usar em vários alimentos, né? A biomassa de banana verde, ela é um prebiótico e um alimento funcional que ajuda em toda a inflamação, né, doutor Cristiano? Ela cura? Ela é sozinha? Não, pessoal, a gente está dando aqui 1%. E então, assim, é importante, se eu fosse vocês, faria a biomassa de banana verde. Essa aqui, ó, a biomassa de banana verde, ó, os benefícios, né, e o como fazer, que é muito, muito, muito fácil, tá? Fechou com chave de ouro. Agora, eu só preciso que vocês coloquem em prática, né? Porque de nada adianta você ficar 1 hora aqui ouvindo o médico, ouvindo o nutricionista, depois sair daqui e cruzar os braços. Então, saia daqui, pelo amor de Deus, vamos comprar essa banana verde, fazer essa biomassa, assistir as receitinhas, vai fazendo. Olha a quantidade de chave que a gente já deu. Começa a aplicar, você vai ver como é que você já vai se sentir melhor fazendo uma biomassa, fazendo um shake, mudando a receitinha do café, vai somando e fazendo. É mão na massa agora, hein? Beijo, meu pessoal. Fiquem com Deus, viu? Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês.